Aí, pessoal do terceiro, né? Vendo já, próximo vídeo, vendo 2 vídeos seguidos aí, que beleza. Então, a aula 29 e 30, né? Eu tinha separado entre uma aula para resolver 2 questões e outra para resolver outras 2. É, as questões dessa aula são questões interessantes. Interessante em linguagem de professor quer dizer média para difícil, tá? Então, eu espero que você tenha visto nosso encontro presencial, virtual, na verdade, né? Nosso encontro ao vivo, vamos chamar assim, e que você tenha vindo para essa aula depois, que acho que isso te ajuda a entender melhor essas questões. Estava devendo para você a questão 1 e a questão 3. E por que eu deixei essas questões por último? Porque essas questões vão envolver decomposição vetorial. Eu vou ter que, para achar a componente centrípeta, decompor algum vetor. Nas duas que a gente fez anteriormente, a 2 e a 4, a gente tinha as forças somente na direção ou do centro, ou perpendiculares ao centro, né, que não compõem resultante centrípeta. Essas as forças são inclinadas, então a gente vai ter que decompor. Você vê que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então a questão 1 ele fala assim, está na página 635 do seu caderno 5. Por questões de segurança, as curvas de estrada têm a forma de um tronco de cone, de modo que a borda exterior da curva fique mais alta que a interior. Em consequência, a pista forma certo ângulo θ com a horizontal, como é mostrado nas figuras, sendo que a figura A está em perspectiva para facilitar a compreensão, e a figura B é um corte por um plano vertical que facilita a análise matemática. Eu estou optando por um terceiro desenho ainda, para poder deixar isso aqui em tamanho maior, para a gente enxergar melhor, tá? Mas, ó, quando você vê essa pista aqui, dá para perceber que ela é um cone, né? Um tronco de cone, ela é inclinada aqui. Por que ela é inclinada? Por 2 motivos. Primeiro, para poder escoar a água, que assim não empoça a água na pista. E o segundo é para que a junção do peso e a normal não dê em zero. Se a gente pegar uma superfície horizontal, peso para cima, normal para baixo, quer dizer, ao contrário, normal para cima, peso para baixo, perpendicular, vão uma cancelar a outra. Do jeito que está aqui, a junção dessas duas forças ajuda a gente a ter uma componente centrípeta, e isso vai dar um pouco mais de segurança para o carro ao fazer a curva, mesmo que o atrito seja pequeno. Se você nunca viu pista assim, é só você lembrar das circuitos ovais que a gente tem em algumas competições automobilísticas, principalmente nos Estados Unidos. Os americanos são loucos por pista oval, né? Então você olha lá, competição da NASCAR, competição de Fórmula Indy, você tem as curvas bem inclinadas. Tá? E por que isso acontece? Porque a gente ajuda a compor o movimento da centrípeta, da componente centrípeta. Então, por exemplo, ó, eu vou então desenhar isso aqui de uma forma maior para a gente poder enxergar melhor. Assim, eu exagerei, ó. Essa inclinaçãozinha eu exagerei, fiz uma inclinação θ gigante aqui. O carro eu coloquei como se fosse essa bolinha, por ser mais fácil de desenhar, e eu sei que o centro está à direita dele. Ô senhor, como é que você sabe que o centro está à direita dele? Porque no desenho aqui, ó, o centro da curva estava aqui, nesse desenho o centro da curva está aqui também. O que eu fiz foi aumentar isso aqui de uma forma bastante grande, tá? Inclusive aumentei a inclinação para eu poder visualizar melhor as forças que atuam no sistema, senão a gente não enxerga. Falando em forças que atuam no sistema, quais são elas? Bom, o peso e a normal. O peso sempre é vertical para baixo e a normal é inclinada em relação à superfície. Eu vou colocar uns pontilhados aqui, ó, aí, ó, até esse ponto, e aí eu vou perguntar para você. A gente precisa decompor as forças para poder resolver essa questão. Qual é a força que a gente vai decompor? Toda vez que a gente fala isso em sala de aula, uma galera fala para mim assim, decompõe o peso. E aí eu falo para você, ó, e a gente fez um exercício de decomposição de peso. Entretanto, por que a gente não decompõe o peso nesse cara? Por um motivo básico. Se eu decomponho o peso, eu vou ter uma componente aqui, que entre aspas anularia a normal, e uma componente aqui para baixo, que não anula ninguém. Né? Ninguém anula essa componente aqui. Aí esse objeto deveria descer. Ué, professor, não é isso que acontece? Neste caso não, gente. Se eu colocasse uma bolinha no alto de uma rampa em repouso, ela iria descer. Ué, então a decomposição do peso ia ser interessante porque a resultante ia apontar para o lado do movimento. Tudo bem? A gente fez uma questão umas aulas atrás em que era um skate que a gente colocava no ponto A e ele descia acelerado. Só que essa questão não é de movimento acelerado. Ela é uma questão de curva. Então a resultante ela não vai apontar aqui para baixo. A resultante tem que apontar aqui para o centro. Ó. Então olha que legal.
o par de forças que eu tenho em um objeto descendo um plano inclinado e um objeto fazendo uma curva sobrelevada, que é o nome disso, são as mesmas. É o peso e a normal. Só que a minha interpretação de resultante muda. Por quê? Porque a resultante aqui tem que apontar para o centro da curva. E o centro da curva está do lado direito. Então não adianta decompor o peso. Eu nunca vou achar um pedaço do peso que aponta para o lado direito. Porque o peso é vertical para baixo. Não tem parcela dele para a direita. Agora, se eu decompor a normal, eu vou achar uma componente que aponta para a direita. Para decompor a normal, ó, então eu tracei um eixo Y, um eixo X, tá? Vertical aqui. E puxei com a régua a projeção, né? Ó, a sombra da normal no eixo X, a sombra da normal no eixo Y, tá? Se os vetores ficarem em roxo, olhando agora para a imagem que eu tenho aqui, ficou pequenininho, né? Se eu tirar o cursor da frente, ficou piquitico. Acho que você precisaria aumentar, tá? Aumentar o tamanho para você ver aí. Mas, ó, normal X, normal Y. Esse ângulo θ é o mesmo que a gente tem aqui. O peso formaria um ângulo de 90. Vamos chutar um número para ele qualquer aqui, ó. Sei lá, 30. Tá? O peso formaria 90, então a diferença que eu tenho entre o peso e a direção do plano seria 60. Esse seria 30 de novo. Oposto pelo vértice, aquele lá de cima, ali vai ser o θ outra vez. Por que é importante a gente descobrir onde está o θ? Porque na decomposição de vetor, quem está vizinho, no caso NY, é o cosseno, e quem está sem o θ do lado é o seno. Então, NY é N cosseno de θ, e NX vai ser o N seno na nossa decomposição. Vou dizer de novo, por que a gente decompôs a normal? Esse carro passando por essa pista não vai nem subir nem descer. Ele não vai cair para baixo aqui, né? O carro está passando uma pista inclinada, ele não vai cair no meio da pista, ele vai continuar na mesma altura, vamos dizer assim. Então, a normal Y e o peso vão ser iguais. E ele vai fazer uma curva para a direita, então eu preciso ter uma componente que aponta para o centro, a componente centrípeta para o lado direito aqui. Belezinha? Ai, sorry, isso não acontece, nunca vi. Se você pegar um chapéuzinho, um cone de aniversário de criança, colocar uma bolinha de gude dentro dele e chacoalhar, né, balançar esse cara, se você balançar isso com a velocidade certa, a bolinha de gude vai ficar girando dentro desse cone numa determinada altura. É exatamente isso que a gente tem. Peso para baixo, normal, inclinada. Chega uma hora que ela para de subir, que ela não vai cair lá embaixo no cone, na ponta dele, e vai ficar girando exatamente por isso. No eixo X, eu tenho uma resultante centrípeta, que provoca a rotação, que faz ela virar. Quem é a resultante que eu tenho centrípeta? É o NX. Professor, por que você fez por eixo X? Porque o centro da curva está no eixo X, a resultante é horizontal. Então, NX vai ser mv² sobre R. Senão o cara não vira. NX é N seno de θ. Ai, lá vem aqueles maldito vetor. Sempre que a gente decompõe alguém, quem está com um ângulo junto com ele aqui, ó, é o cosseno. Então, quem não tem o ângulo do lado só pode ser o seno. Então, NX, N seno de θ é igual a mv² sobre R. Você sabe quanto vale a normal? Não. Então, é isso que vai azedar a boca da égua. A normal eu não conheço e não tem fórmula para ela. Ó, o ângulo θ de inclinação faz parte da minha resposta, V faz parte da minha resposta, R faz parte da minha resposta. Quem me atrapalha é a normal e a massa. Então eu vou deixar isso aqui parado e vou partir para o outro eixo. Como assim para o outro eixo, professor? Ué, na vertical, a normal e o peso devem ser iguais. Tá? Na vertical, a normal e o peso devem ser iguais. Esse objeto não está nem subindo e nem descendo, ele está completando a curva sem variar a posição dele vertical. Então eu posso falar que no eixo X, NY é igual a P. Quem que é o NY? É o N cosseno de θ. É o componente que está do lado do ângulo. Então N cosseno de θ é igual a peso, que é massa vezes G. O N sozinho vai ser mg dividido por cosseno de θ. Se eu troco esse N aqui, ó, por mg cosseno de θ, eu ajeito duas coisas na minha questão. Eu tiro a massa, eu tiro a normal, que não fazia parte da resposta, e faço aparecer massa dos dois lados de igual. A gente vai simplificar essa massa, olha que divertido. No lugar da normal, eu pus mg sobre cosseno de θ. Escrevi de pé, né, a fração que é mais fácil de ver. Então, ó, normal, mg sobre cosseno de θ vezes o seno, igual a mv² sobre r. Ó, as massas eu cancelei. Ou seja, um carro fazendo essa curva vai ter uma resultante centrípeta, né, uma tangente de ângulo, no caso aqui, que não depende da massa dele. Tá?
Aliás, não depende do atrito também, tá vendo? Não existe atrito puxando ele para o centro. O que rolou? Ficou G seno dividido por cosseno, né? Porque a ordem tanto faz. G vezes seno dividido por cosseno. Ué, seno dividido por cosseno é tangente. Então, G vezes tangente de θ, seno sobre cosseno, é igual a V quadrado sobre R. A pergunta dele é quanto vale o ângulo θ. Ele isolou a função trigonométrica na frente. Ué, então para eu isolar a tangente tem que passar o G dividindo. Tangente de θ vai ser V quadrado dividido por RG. Deu uma encavaladinha aqui, né? Porque a hora que eu coloquei em negrito ele se aproxima muito do R, ó. Mas era V quadrado sobre R, eu mandei o G dividindo. Então a tangente de θ é V quadrado sobre RG. Então vamos entender isso aqui. Tá? A resposta vai ser letra A. Se a velocidade do cara respeitar essa relação com o ângulo θ, ele consegue fazer a curva mesmo que não exista atrito entre o pneu e o solo. Tudo bem? Ô, senhor, duvido. Acabei de falar para você lá, se pegar um chapeuzinho de criança, de aniversário de criança, colocar uma bolinha de gude e ficar girando, ela nem vai sair, nem vai para o fundo, né, nem para a parte de baixo do chapeuzinho, do cone, e vai ficar girando ali no meio. A rotação dessa bolinha ela é quase que sem atrito, tá? Quase sem atrito. Por que ela fica virando ali? Tá? Se o atrito não consegue segurar ela? Por causa da ação das forças, exatamente como a gente teria nesse carro. É uma questão já mais sofisticada, né? Uma questão já mais difícil de fazer. Por conta da resultante centrípeta? Não, por conta dos vetores. Tudo bem? Vamos para a última. A última questão também é legal, e ela também vai ter essa discussão de vetor, e aí vai dar um certo trabalho. Ele fala assim, ó, um corpo de massa 3 kg é preso por um fio de comprimento 5 metros a um ponto fixo O, e é abandonado do repouso na posição A, na qual o fio está na horizontal. Eu não achei nenhum desenho que o fio partisse da horizontal, tá? Mas seria tipo, eu pego a bolinha, puxo até aqui em cima e vou soltar, tá? Então ela vai descer em movimento acelerado, depois que ela passa pelo ponto A, retarda, depois ela volta e fica oscilando. É um pêndulo. Para a gente calcular as velocidades nos pontos desse pêndulo, a gente deveria conhecer conservação de energia. Como a gente não conhece a conservação de energia, ele me deu essa velocidade num gráfico. Ele falou assim, ó, a velocidade do corpo durante o movimento varia de acordo com o gráfico a seguir. Então o ponto A, eu coloquei aqui errado, vou corrigir de novo, ó. Eu posso fazer isso. Pronto, a gente faz, corrige, e só percebe que está errado quando a gente está dando aula ao vivo ou quando a gente vai apresentar, que você olha e fala, pô, aqui está o ponto errado. Aqui estava A, né? A é o ponto da onde a gente solta. O ponto C é o ponto quando ele passa pela posição mais baixa, tá? Então agora está corrigido, agora está certo. Aqui a gente tem esse ponto C, tá? Vai ter uma outra coisa que vai vazar aí, mas essa vai ficar. O que acontece? Então a velocidade do corpo varia de acordo com o gráfico. Quando ele está lá no ponto A, que seria horizontal, e você solta, ele vai acelerando durante a queda. Ele passa por um ponto B, uma velocidade de 2,5, o ponto B é esse, ó, quando tem um ângulo θ aqui. E o ponto C é quando ele está na vertical, que é o ponto mais baixo, que ele passa com a maior velocidade de todas, que é 5. Daqui para frente ele começa a retardar. Por quê? Durante a descida o movimento é acelerado, na subida é retardado. Tá? Então esse gráfico, ó, foi só para me dar as velocidades. Neste ponto é 5 e nesse ponto é 2,5. Tá bom? Senão a gente não teria como calcular as coisas que vão ser pedidas aqui para nós. Aí ele fala o seguinte, ele determina em letra A intensidade da força de tração no fio quando ele está na vertical, ponto C, a dot G igual a 10. Essa é fácil de fazer, é gostosinha de fazer. Quais são as forças que atuam no objeto quando ele está no ponto C? Peso para baixo, tração para cima. Essas são as forças que atuam no objeto. Peso para baixo, tração para cima. Essas duas forças são iguais? A gente tende a falar que sim. Por quê? Falo de novo, igual a gente fez no exercício 2 da aula anterior, do módulo da aula 29. A gente tem uma tendência de falar que são iguais porque o nosso desenho está sempre parado. E objetos parados a gente tem uma tara por falar que a resultante é zero. Só que esse cara não está parado, ele está passando por aqui. Toda vez que a gente faz um desenho é como se eu tivesse uma foto do movimento. Então eu tenho sempre esse desenho estático, né? Mas na verdade ele está passando. Se ele está passando e o movimento é circular, essas forças não podem ser iguais. Por que elas não podem ser iguais? Se elas fossem iguais, a resultante ia dar zero. Ou o cara ia ter que estar parado, ou ele ia ter que estar em movimento retilíneo. Então alguma delas tem que ser maior. Por quê? Para eu ter resultante centrípeta. Se o movimento é circular, tem que ter resultante centrípeta.
Como que eu calculo o resultante centrípeta? mv² sobre r. E aí vem a pergunta básica, cadê o centro da nossa trajetória? Está aqui, ó. O centro é esse. Né? Um arco de circunferência, o centro está aqui. Forças opostas. O centro está para cima? Qual delas vai ser maior? A tração. Tá? É igual o caso do globo da morte lá, que seria a questão 4, mas que a gente fez primeiro, em que a normal era maior que o peso. Tá? Então, tração menos peso, a força para cima menos a força para baixo, tração menos peso, igual a mv² sobre r. O centro está em cima, a tração é maior. Ué, então tração menos peso, massa do objeto é 3, vezes o g que é 10, 30. É igual a m, 3, velocidade 5 metros por segundo. Ó, senhor, como é que você sabe que é 5? Porque o ponto C é o ponto mais baixo, nesse ponto a velocidade é 5. Tá? Então ele me deu a velocidade no ponto mais baixo pelo gráfico. Ele só fez isso porque a gente não consegue calcular pela conservação de energia ainda. Então 3 vezes 5 ao quadrado dividido pelo raio, que é 5. 30 menos 5 vai ser igual, se eu simplifico um 5 com o outro aqui, dá 3 vezes 5, 15. T menos 30 igual a 15, T igual a 15 mais 30, T igual a 45 newtons. Sem muito sufoco, sem muito sofrimento, espero que você tenha entendido essa, que tenha cravado essa resposta bonitinha. A letra B é que vai ser um pouco mais trabalhosa para nós. Ele fala assim, a intensidade da força de tração no fio, quando ele passa pela posição B, na qual o fio forma com a vertical, θ, um ângulo θ de 30 graus. Θ está aqui, ó, 30 graus. Como que a gente começa a questão? Peso, tração, tá? Acho que eu vou precisar tirar meu rosto daqui, né? Deixa eu tirar ele daqui. Pera aí. Aí, ó, tirei meu rosto dali pra gente poder ver a resolução inteira. Peso, tração. O que vai acontecer? Eu preciso decompor isso aqui. Ó, eu já fiz a decomposição para você pra gente economizar um tempo. Quem que eu decomponho? O peso ou a tração? Eu tenho que decompor o peso. Ô, senhor, porque na outra questão você decompôs a normal. Agora nós não entendemos nada, mesmo que eu fico perdido. Cada hora vocês fazem uma coisa diferente, vocês vêm para tumultuar a nossa vida. Meu Deus do céu. Onde está o centro da curva? Aqui em cima. Então a resultante ela tem que apontar para o centro. O peso está apontando para o centro? Do jeito que está aqui, não. Ele é perpendicular ao centro para compor a resultante tangencial? Não, ele é inclinado. Então vale a pena decompor o peso. Porque quando eu decomponho o peso, uma parte dele está na reta que aponta para o centro e uma parte dele é perpendicular. Força perpendicular à direção do centro é componente tangencial, ela é tangente à trajetória. Então o que esse Px vai fazer? É ele que acelera o movimento, é ele que puxa o cara na direção do movimento. Ó. E aí então essa força faz a velocidade aumentar enquanto ele desce. E o Py, ele compõe a nossa resultante centrípeta. Então é uma questão bem chatinha de fazer, tá? As questões dessa aula não são simples. Algumas são, outras não. Então a gente vai acabar discutindo isso também na aula de amanhã. Eu vou trazer um nivelamento para a gente poder abordar isso. Quando eu falo aula de amanhã, né? Imaginando que você é aluno do terceiro de São José. Ó, esse ângulo é o mesmo θ que a gente tem aqui em cima. Né, a direção da tração com a vertical, que o peso é vertical. E aí eu posso falar para você que a resultante centrípeta é mv² sobre r. Na direção do centro, na reta que passa pelo centro, eu tenho duas forças, tração e Py. Como a resultante tem que apontar para o centro, a tração é maior. Então, tração menos Py é igual a mv² sobre raio. Tração menos Py é igual a mv² sobre r. Quem que é o Py? Toda vez que a gente vai decompor, eu olho se o cara é vizinho do ângulo. Ué, ele está com o ângulo do lado dele, é sempre o P cosseno. Quem está com ângulo é cosseno, quem está sem ângulo é seno. Com ângulo, cosseno. Cocosseno, sem seno. Então, T menos Py, P cosseno de 30, é igual a 3 vezes 2,5. De onde eu tirei o 2,5? No ponto B a velocidade era 2,5, dividido por 5, que é o raio. Então, tração menos peso 30, cosseno de 30 eu aproximei para 0,87, vai ser igual, aqui eu já fiz a conta, você acredita em mim, né? Que daria, ó, 2,5 dividido por 5 dá 2, tá? 3 vezes 2,5 dá 7,5, dividido por 2, 3,75.
A matemática aí você se vira, né? Você consegue matar. 3,75, 30 vezes 0,87 é 26,1, que eu passo somando. 26,1 mais 3,75, tração dá 29,9 newtons. Beleza? Esse é o valor da tração neste ponto. Senhor, por que a tração tem que ser assim? Porque se não der este valor, eu não tenho componente, não tenho sobra de força na direção do centro para ele virar. Tudo bem? Pentelha, complicadinha de fazer. De novo, a gente tem que ter uma escolha da decomposição do vetor correto. A gente tem que decompor o vetor de tal modo que parte dos vetores fiquem na direção do centro e parte tangente. Para centrípeta, só me interessa os da direção do centro. Ah, professor, então o Px não serve para nada. Serve para a letra C. Que ele fala, aceleração escalar do corpo quando ele passa pela posição B. O que é aceleração escalar? É aquela que varia a velocidade. Por que ele quer saber a aceleração? Ó, essas duas forças compõem a componente centrípeta. Esse Px está puxando o cara para cá, puxa o objeto para baixo, e não tem ninguém que anula esse cara. Para que lado que a velocidade desse corpo aponta? Para baixo também, né? Supondo que ele está descendo aqui. Ué, então o Px é quem gera a aceleração. Então a resultante do Px é aquela que é igual a m vezes a. Resultante tangencial, tangente à trajetória. Esse movimento a gente tem as duas. Aqui faz ele virar e aqui aumenta a velocidade enquanto ele está descendo. Ué, então o Px vai ser m vezes a. Quem que é o Px? Px é o P seno de θ. Como é que eu sei disso? Eu não vou voltar na figura, mas se você quisesse voltar, se você anotou o desenho na sua apostila, você vai lembrar que o PY está do lado do ângulo, o Px não, então o Px é o P seno. Então mg seno de θ igual a m vezes a. E aí, se você olhar aqui, a massa dos dois eu corto. Ô, senhor, mas a gente sabe que a massa é 3. Sim, a gente sabe que a massa é 3. Mas independente disso, eu poderia determinar que a aceleração desse objeto aqui vai ser g seno do ângulo que o fio forma com a vertical. Sempre vai ser isso. G vezes seno de θ. No caso, seno de 30, porque o ângulo era 30, é meio. 10 vezes 30, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Olha lá, exercícios de aula resolvidos, divertidas, questões complicadas. Assista a aula ao vivo, se você está vendo isso primeiro. Ou, o contrário, espero que você tenha visto a aula ao vivo e que aí você tenha entendido melhor essas questões que são mais complicadas. Belezinha? Então, juízo, pessoal, bons estudos, dúvidas, grita comigo aí, tá bom? Abraço.